Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Leamos o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e a cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos, certa vez, num dos nossos cultos, o nosso irmão Geraldo, ele contando o testemunho dele, de transformação da vida dele, de como ele era e como ele é, ele usou uma expressão: eu fui transformado da água para o vinho. E o que ele disse também é repetido por nós, em algumas vezes, talvez na nossa conversão, ou talvez em posturas da vida que nós mudamos. Este ditado, ou esta frase, ou essa expressão, melhor dizendo, ela é usada para quando nós queremos mostrar para uma pessoa que nós mudamos radicalmente, que houve uma mudança brusca em nós, de modo que nós éramos uma coisa anterior e hoje nós somos outra. Falando da conversão, o Sr. Geraldo quis dizer: antigamente eu era um perdido, hoje eu sou um salvo. E é isso que essa expressão nos mostra. A passagem de João, do capítulo 2, aqui do versículo 1 ao 12, ela narra, então, o primeiro milagre de Jesus. E aqui acaba-se com algumas especulações de alguns estudiosos que querem achar milagre na infância de Jesus, na adolescência. Se de certo já deve ter assistido algum filme que Jesus vai lá e cura um passarinho que morreu, ou ressuscita um passarinho que morreu, ou faz alguns outros milagres. Isso tudo é especulação, porque João narra, de fato, como ele mesmo diz aqui, o primeiro milagre de Jesus. E este milagre, ele curiosamente, e não foi ocasional, foi intencional. Ele aconteceu em uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia. E é muito interessante o Senhor escolher este evento para inaugurar o seu ministério. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Deus requer dos seres humanos uma responsabilidade muito grande quando se fala de matrimônio, quando se fala de casamento. A nossa geração não entende isso, mas, biblicamente, o matrimônio é algo considerado sagrado, é algo considerado, e não à toa, que é uma aliança entre duas pessoas. E quando nós olhamos para esse contexto da perícope que nós lemos, ou desse bloco de versículos que nós lemos, nós vamos ver que há algumas coisas muito interessantes para aplicação na nossa vida aqui. Eu gostaria que você acompanhasse e prestasse bastante atenção aqui. Este
segundo capítulo do Evangelho de João, né, vai nos mostrar aquilo que João já começou a dizer no capítulo 1, quando João, ou outro João, o Batista, ele dá testemunho de Jesus como Cordeiro de Deus. Lembre-se, no capítulo 1, há uma indagação sobre João, o Batista, aquele que batizava, dizendo, as pessoas perguntavam para ele se ele era o Messias, se ele era o enviado. E ele dizia, não sou eu, mas virá um após mim. Este eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno dele. Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João, o Batista, está dizendo, vai vir um após mim que vai fazer grandes sinais. Os sinais esperados e profetizados pelos profetas no Antigo Testamento. Versículos 1 a 2, nós podemos ver aqui a narrativa de João, ao falar aqui dos 3 dias, houve um casamento. 3 dias do quê? 3 dias do quê? Se você acompanhar comigo, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, porque é importante, quando chega no capítulo 2, o texto inicia. 3 dias depois houve um casamento. 3 dias depois do quê? Vamos lá, capítulo 1, os versículos 19 a 18, lá no versículo 19, olha o que diz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és tu para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Ora, os que haviam sido enviados, melhor dizendo, eram dentre os fariseus. E então perguntaram, por que batiza se não é o Cristo? Nem Elias e nem o profeta. Respondeu João, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, o qual vem após mim, no qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava João batizando. No dia seguinte, então narra aí, no dia seguinte a este evento, conta aí um dia, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tens a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer a pomba pousar, o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, um dia após João ter negado que ele é o Cristo, ele conheceu o Cristo. E todos puderam ver quem é o Cristo pelo testemunho de Jesus. Versículo 35. No dia seguinte, ou seja, no segundo dia, João, outra vez, na companhia dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, lhe disse, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, então aí, o terceiro dia, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia,
e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu a lei, a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Então, note, antes de chegar na festa da Galileia, 3 dias atrás aconteceram o quê? Aconteceu a negativa de João Batista de que ele não era o Messias. No dia seguinte, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, então, o encontro de Jesus com Natanael, aquele que estava debaixo da figueira, aquele que Jesus, então, iria se revelar a ele. E então, João, após isso, 3 dias depois desses acontecidos, houve um casamento em Caná da Galileia, e ali se achava a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado. Então, neste interim, acontece uma festa de casamento. E as Escrituras, assim como os estudiosos, eles narram que Jesus era uma pessoa muito benquista, era uma pessoa muito alegre. Inclusive, a alegria de Jesus era mal compreendida por muitos dos judeus, que inclusive chamaram Jesus de comilão e beberrão em certa altura. Porque Jesus era alguém que participava das festas, era alguém que se divertia, era alguém que era uma companhia boa de se estar ao lado. Jesus não era esse carrancudo pregado por muitos, essa pessoa mal-humorada, que parece que chegava nos locais e falava: levanta, anda, ressuscita, cura, exortava, olha, raça de... Não é esse. Jesus era uma pessoa que, quando ele estava em uma festa, ele ia lá para se divertir, ia lá para interagir com as pessoas. Quando precisava agir como homem ele agia. Quando precisava agir como Deus, ele assim o agia. Então, ele convidado para uma festa de casamento, da qual sua mãe também foi convidada, então eles estão ali festejando. Algumas teorias surgiram ao longo dos tempos desse casamento. Por exemplo, os mormons, eles acreditam, de fato, que quem está se casando é Jesus. É uma coisa meio estranha. O próprio Jesus, no texto, não diz que é Jesus que está casando. Mas, pasmem, uma ala dos estudiosos dos mormons defende que é Jesus que está casando. Alguns rabinos, alguns estudiosos da história de Israel, entendem que quem está se casando aqui é João, o apóstolo, o que escreve o livro. Então, daí vem a preocupação de Maria, porque é alguém muito próximo de Jesus, e ele não podia passar aquela vergonha de não ter mais o vinho para alegrar os seus convidados, então Jesus vai lá e faz. São teorias. Nós não sabemos quem que está casando. Nós sabemos que Jesus está numa festa como convidado, ele está se divertindo, sua mãe, seus amigos estão ali, seus parentes estão ali, e então, no versículo 3 ao 5, nós vemos Maria interceder pelo noivo da festa, pelos noivos. Versículo 3, Maria chega a Jesus e diz, o versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Primeiro, na cultura judaica, diferente da nossa, o vinho ele tem um papel muito importante nos casamentos. Nenhuma festa se fazia sem o vinho. E claro, nós estamos falando aqui de um vinho que não tem nada a ver com o vinho consumido nos dias de hoje. Não tem nada a ver, não é esse vinho com álcool, não é esse vinho industrializado. É um vinho que procede da própria vinha. Ele é todo preparado, amassado, manualmente. Ele é todo bem feito ali para que se extraísse o suco da uva da melhor maneira e de forma perfeita para ser oferecido aos convidados. E era normal que este vinho, então, fosse servido logo de entrada. Quando Maria percebe, e aqui o texto não nos narra, mas alguns estudiosos da história dos judeus, principalmente os escritos rabínicos, diz que começou um fuzuê, começou ali um amontoado de pessoas conversando, cochichando, como nas festas acontecem. E Maria percebeu que era algo diferente. Então, Maria é comunicada de que o vinho acabou. Nós não sabemos o porquê que isso chega até o ouvido de Maria. Algumas
teorias entendem, como as que eu disse para vocês, do casamento ser de alguém muito próximo. Se não for a João, era alguém muito próximo, alguém ligado à família de Maria, ou mesmo a Jesus. E então Maria, percebendo isso, ela chega até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho, meus irmãos. Não é algo sem sentido. Não é como uma festa nossa que diz: acabou a Dolly, acabou a Coca-Cola, acabou, como sabe, eu gosto, o Guarapã. Não é esse tipo de bebida. Vinho simbolizava alegria. Vinho simbolizava alegria. Como diz o próprio escritor aos Provérbios, dizendo que o vinho alegra o coração do homem. O vinho tinha um papel simbólico de trazer alegria para aquele que o consumisse. As festas eram festas de 7 dias aproximadamente, com muito vinho, para que os convidados se alegrassem. Então Maria está dizendo: olha, acabou o vinho, ou seja, acabou aquilo que vai alegrar o coração dos convidados. Claro, meus irmãos, nós precisamos fazer este parênteses aqui para que nós não passemos margem errada para quem nos ouve, seja aqui presencialmente ou depois vendo os nossos vídeos. Apesar de nós entendermos que o problema não é a bebida, mas o problema é o coração do homem, há uma recomendação de que nós não sejamos dados a nenhum tipo de bebida. Por quê? Porque nós não temos limite. Nós somos seres sem limites para comer, para beber, para consumir. Nós não temos domínio próprio. Então, por causa disso, há uma recomendação para que nós nos afastemos da bebida. Até porque os males que não a bebida não tem forma física, não tem vontade própria, mas os males que são causados por aqueles que consomem algum tipo de bebida são terríveis. É possível que cada um de nós aqui, presencialmente ou não, temos alguém que conhecemos, seja de família ou alguém próximo, que vive numa escravidão do alcoolismo, que vive preso nas algemas do alcoolismo. De novo, o álcool não tem vida própria. O álcool não vai até a pessoa, é a pessoa que vai até o álcool. Por isso nós recomendamos que a pessoa, então, por não ter limites, não ter domínio próprio, que ela se abstenha para o próprio bem dela. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há coisas que não convêm para nós. Há coisas que são simples, não são pecado, não vai deixar ninguém fora do céu, mas não são para o cristão. Nos nossos dias, a bebida é algo que não nos convém participar dela. Dito isso, o texto continua, então, Maria dizendo para Jesus: acabou o vinho, eles não têm, a alegria da festa vai se findar, porque essa festa não vai durar tantos dias sem o vinho. E a resposta de Jesus, no versículo 4 em diante, diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos, parece que a resposta de Jesus foi uma resposta mal educada. Mulher, que tenho eu contigo? Essa não é uma melhor tradução, de fato. Tá? E esta maneira de Jesus falar com Maria, ela não é desrespeitosa para aquele mundo da qual eles viviam. Pelo contrário, Jesus está simplesmente dizendo a ela, em outras palavras, não é hora ainda de eu exercer, de eu iniciar meu ministério. Não é hora ainda que o mundo conheça quem eu sou. Não é hora de inaugurar ainda as coisas que eu farei. Não é uma resposta mal educada, atravessada. Isso indica somente que Jesus está dizendo que o momento designado para o seu ministério público e as revelações que virão através disso ainda não é chegado. Não era hora ainda. Tanto é que a resposta de Jesus não é mal educada, que a seguir o que Maria diz. Se fosse uma resposta mal educada, Maria sairia, voltaria para a festa, talvez chorando, talvez chateada. Não. Maria, ela simplesmente diz, ela continua dizendo aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Então percebemos que não foi uma resposta mal educada. Maria entendeu o que Jesus disse. Então Maria diz: façam tudo o que ele mandar. Maria nem sabia o que era. Ela só confiava que o seu filho, que ela sabia que era o Filho de Deus, ele tinha poder para reverter aquela situação. E então nós vemos nos versículos 6 a 8, a narrativa agora da transformação daquela festa. Então notem, pensem comigo, aquela festa estava com um grande problema. O vinho tinha acabado. As festas judaicas, como eu disse, demoravam até 7 dias. Vinha gente de tudo que é lugar e era transitório aquilo ali. Alguns ficavam durante os 7 dias lá na festa e não acabava. Muita música, muita comida e muita bebida. E então aquela festa tinha um grande problema. O vinho acabou. A alegria dos convidados estava com as horas contadas. Mas estava ali um convidado que talvez, com certeza, os noivos não imaginavam que este convidado, que dá o título da pregação aqui, ele traria um presente inesperado para aquela festa. Não sei você, mas eu particularmente, eu gosto dos presentes que estão inesperados. Aquele presente que você não imagina, você nem está sonhando com aquilo, nem está imaginando aquilo, de repente alguém chega com um presente para você que você não estava esperando. Isso enche o coração de alegria. Isso faz com que você se sinta importante. Isso faz com que você pense no seu coração e reflita: eu não sabia que eu era tão amado assim. Né? Esposos que fazem isso com as suas esposas, diz aí o ditado popular, ganham uma vida a mais. A esposa está lá, às vezes triste no dia, e o esposo chega com uma caixa de bombom, sei lá se ela gosta de bombom, com flores, uma roupa nova, ou então chega lá, se troca que nós vamos sair para jantar fora, vamos comer alguma coisa fora, alguma coisa que ele surpreendeu. A esposa se sente a melhor esposa do mundo. Ela pensa no seu coração: eu não estava esperando isso, estava esperando o marido chegar com a cara fechada, porque o dia de trabalho foi pesado, eu estava esperando ele chegar mal-humorado, eu estava esperando ele chegar com aqueles chinelos todos sujos na casa que eu acabei de limpar, jogar aquelas roupas sujas no chão que eu acabei de passar um pano com toda a força do meu corpo, mas ele me surpreendeu. A cara dela, que estava triste, estava carrancuda, já abriu aquele sorriso mais do que Colgate. O coração dela já disparou como da primeira vez que ela recebeu lá uma cartinha de amor do seu amado. Presentes inesperados nos surpreendem. Nesta festa os noivos não sabiam, mas estava ali um convidado com um presente inesperado. E olha o versículo 6, o que diz: então lhes determinou, versículo 5, né? Então falou aos serventes, fazer tudo o que ele mandar. Então estavam ali 6 talhas de pedra pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma das talhas levava 2 ou 3 metretas. Metretas são medidas de vinho, dariam aí litros. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Primeiro, antes da gente continuar aqui, olha que interessante. Para sua informação, os judeus, eles tinham, por hábito da lei, por cumprir a lei, eles tinham que ter ali talhas, para nós seriam vasos, exclusivos, separados, para ser usados somente para purificação. Isso é, lavar as mãos quando chegassem às festas. Vocês devem lembrar de uma passagem em que os discípulos, os fariseus chegaram a Jesus e repreenderam Jesus porque os seus discípulos estavam comendo sem batizar as mãos, lembra? Lavar as mãos, o mesmo termo. E Jesus diz: o problema não é o que está fora, mas é o que está dentro do homem. Então essas talhas, estes vasos, eram separados para que os convidados chegassem, purificassem suas mãos, lavassem suas mãos quando precisassem, e também depois, como se cumprir a lei, também lavassem o quê? Os utensílios da festa. Os utensílios, se tivesse lá pratos, colheres, garfos, claro, não sabemos o que tinha naquela festa, mas precisavam ser purificados.
Isso representa a lei. Esses vasos estão ali para se cumprir um requisito da lei. Jesus, de propósito, faz: pega esses vasos e os encha d'água. Eles obedeceram, porque Maria tinha dito o quê? Fazer tudo o que ele mandar. Então eles estão preocupados, estão desesperados. Acabou o vinho, ele está mandando encher de água, vamos encher. Jesus, então eles enchem aqueles de talha e olha o que acontece. Então lhes determinou: tirai agora, o levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo, o texto diz que não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Interessante. Primeiro, Jesus usa um utensílio que é separado pela lei para a purificação, para colocar água, para que dessa água fosse transformada em vinho. E Jesus não manda servir aos convidados. Jesus manda servir aquele que vai fazer a prova de se o vinho é bom ou não, que era o mestre-sala. O mestre-sala era uma figura que tinha, em todas as festas, ele estava lá para degustar se o vinho era de boa ou má qualidade. Ele era o degustador. Então ele tomava aquele vinho e dizia: olha, esse vinho não está bom, volta lá e faz o preparo, tudo, porque não é bom. Então separa ele, deixa ele separado, vamos pegar um vinho melhor. Isso era costume. Sempre servia-se o melhor na festa. Não é como hoje, que a gente tenta encher a barriga dos convidados para que eles não consumam mais e então não dê a despesa. Eu sei que alguns lugares não fazem isso, mas curiosamente alguns fazem isso. No caso dos judeus, não. Eles têm uma cultura. Na cultura é o melhor primeiro. O melhor primeiro. A festa começa com o que tem de melhor. O melhor vinho, a melhor comida, as melhores músicas, porque é uma festa de casamento, é uma união de duas pessoas. É uma aliança que está sendo estabelecida ali. Então, eles obedecem. Jesus então pede para que o mestre-sala prove o vinho, e então, depois que o mestre-sala comprova que o vinho é de boa qualidade, de ótima qualidade, não é de boa, de ótima qualidade, ele faz esse elogio ao noivo, ele manda chamar o noivo e fala: pera lá, é costume que se traga primeiro o quê? Um bom vinho, primeiro. Mas você deixou o bom vinho melhor para o final. Então Jesus faz isso intencionalmente, para que todos presenciem e usufruam desse presente inesperado que está sendo trazido ali. Uma curiosidade, meus irmãos. Quando Jesus foi tentado no deserto, vocês lembram disso lá? Logo no começo, Jesus é tentado e o diabo, ele se apresenta a Jesus e ele faz então o quê? Um pedido a Jesus. Lembra? Transforme estas pedras em pão e coma. Porque Jesus está num jejum de 40 dias ali, a fome, a sede, tudo está ali. E então o diabo diz: transforma essas pedras em pão e coma, e mata a sua fome. Porque o diabo sabia que Jesus era poderoso, ele tinha autoridade para transformar a pedra em pão. Jesus faz o quê? Não obedece. O diabo está propondo: Jesus, faça um milagre para você mesmo. Você pode sair dessa fome que você está. Mas Jesus não atende. Curiosamente, nesse texto que nós lemos, Jesus é indicado a fazer um outro milagre. Mas agora não para si, mas para todos. Maria chega e diz: o vinho da festa acabou, os convidados não têm mais vinho. Maria intercede para que todos naquela festa sejam beneficiados. Jesus atende, mostrando-nos que, em hipótese alguma, nós podemos fazer as coisas pensando em nós mesmos. Em hipótese alguma, nós temos que trazer benefícios a nós mesmos, mas sim ao outro. Não é isso o que Paulo ensina em 1 Coríntios, no uso dos dons?
Os dons espirituais praticados no primeiro século pelas igrejas eram sempre para os outros. Quem revelava, revelava para o outro. Quem profetizava, profetizava para o outro. Quem falava em línguas espirituais, falava para o outro. Quem tinha algum tipo de dom comum de hospitalidade, era para o outro. O dom do amor, sempre para o outro. Nenhum dom é para uso próprio, mas é para o outro. Jesus mostra isso. Então, este primeiro sinal de Jesus foi para benefício de todos aqueles que estavam naquela festa. Jesus, então, ele inaugura o seu ministério com um grande presente inesperado naquela população. E o resultado daqueles convidados. E o resultado disso, versículos 11 e 12, nós vemos, com este milagre, né? Deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, com esses sinais, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Então, ele manifesta a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, então, ele vai para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, Jesus participa de todo aquele momento festivo. Jesus usufrui de toda a festa, participa com os convidados, não deixa que a alegria daquela festa acabe. E então, ele vai até o fim, e depois do término, Jesus volta com os seus discípulos, crendo nele e glorificando a Deus. Que nós podemos ver alguns aspectos teológicos nesse texto, meus irmãos. Primeiro, nós vemos a manifestação da glória de Jesus nesse texto. Este milagre narrado, ele revela a glória de Jesus, indicando que Jesus é Deus, indicando a sua divindade. Como homem, ele estava ali festejando, comendo, bebendo vinho, dançando, participando daquilo. Como Deus, ele foi lá e resolveu e transformou uma situação adversa em uma situação de bonança, de bênção. Então ali ele mostrou a sua divindade e o seu poder criador para transformar a água em vinho. Para mostrar que a lei, se pela lei, a purificação ali, os vasos de purificação, se pela lei, uma pessoa que não está pura é considerada imunda, e pela lei, essa pessoa considerada imunda tem que ser afastada da comunhão e afastada do convívio com os outros, Jesus pega um instrumento de separação, transforma em vinho e diz: celebrem todos juntos. Juntem-se e celebrem a vida, celebrem a alegria, celebrem o amor. Jesus usa um utensílio de separação estipulado pela lei para que aquele casamento continuassem todos juntos, unidos, celebrando a vida e celebrando o amor. Nós vemos então, através desse milagre, também um exemplo da nova criação. A utilização dessas talhas, desses vasos de purificação, nos sugere de forma alusiva que Jesus usa a purificação, o utensílio de purificação, para mostrar que ele cria coisas novas para a nossa vida. Que ele usa instrumentos que são usados para fins não comuns para que vidas sejam transformadas. Que ele transforma vidas, que ele modifica a vida das pessoas. Da água para o vinho. Nós vemos também que este milagre nos aponta para uma questão teológica de sinais de fé. Através desse milagre, houve um grande sinal. Os discípulos passaram a crer em Jesus. E o texto ali, no original, para nós passaram a crer nele. No texto grego é muito mais enfático. Passaram a crer dentro dele. Ou seja, no íntimo, os discípulos passaram a crer que dentro de Jesus não era só um ser humano ali, mas era o próprio Deus. Era o próprio Deus encarnado. Houve uma fé sobrenatural que os discípulos passaram a crer. Com isso, nós podemos aplicar algumas coisas para a nossa vida diante do que nós lemos nesse texto. Primeiro, Jesus foi convidado para esse casamento. O que isso nos aponta? Convide Jesus para a sua vida. Jesus precisa ser convidado para a sua vida.
Porque quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, ele se torna de convidado ao dono da festa. Foi assim em Caná da Galileia. Como convidado, Jesus está lá dançando, comendo e bebendo. Mas quando a coisa começa a ficar conturbada, quando um problema se apresenta na festa, Jesus passa a ser o centro da festa. Ele passa a ser o dono daquela festa. Ele é quem pode resolver aquele problema. Por isso, convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para ser o dono dela. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículos 20? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, ou eu vivo, eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim a si mesmo, ou se entregou a si mesmo por mim. Convide Jesus para a sua vida. Talvez esteja faltando isso. A sua festa talvez esteja faltando a alegria, esteja faltando o vinho. Convide. Ele tem um presente inesperado para você nessa noite. Segundo, quando você convida Jesus para a sua vida, ele se torna o provedor dela. Talvez no vinho que acabou na nossa vida, nós estejamos correndo de um lado para o outro, tentando resolver esta sangria, tentando resolver este problema. Como eu vou recuperar esse vinho? Como eu vou solucionar esse problema? Como eu vou resolver este problema que acabou de surgir? Quando você convida Jesus para a sua vida, ele se torna o provedor. Ele se torna aquele que vai trazer o que você precisa de fato. Meus irmãos, se nós tentarmos resolver os nossos problemas, eu vou te dar uma péssima notícia. Você não vai conseguir resolver. Você vai se esforçar, e você não vai conseguir resolver. Convide Jesus. Ele vai prover o que você precisa. Porque é isso que o evangelista Lucas escreveu em Lucas 12. Ele diz: observar os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa e nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vocês do que as aves do céu. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, meus irmãos, ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita de fato. Talvez você não tenha contado para ninguém. Talvez você esteja lutando com isso há muito tempo, tentando resolver o seu problema. Mas está faltando algo. Convidar Jesus para ser o provedor da sua vida. Quando você convida Jesus para a sua vida, ele se torna o maior motivo dela. Aqueles noivos não sabiam quando convidaram Jesus para aquela festa. Mas quando eles convidaram Jesus, Jesus seria, como de fato foi, o maior personagem daquela festa. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, no capítulo 3, ele escreve orientando esta igreja para que ela observasse que não há espaço para a vaidade, não há espaço para nós, quando Cristo se faz presente. Quando Cristo, ele é o Senhor da nossa vida. Quando Cristo, ele está presente em nosso ser. Gálatas capítulo 3, versículos 4 a 8, olha só o que diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que se pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para conseguir Cristo. Paulo está dizendo que quando Cristo é o Senhor da nossa vida, quando nós convidamos Ele para nossa vida, então Ele se torna o maior motivo. Isso deve nos gerar, então, um raciocínio, deve nos gerar em nós um pensamento. Cristo é o Senhor da nossa vida.
ele é o maior motivo da nossa vida? Se ele não é o maior motivo, talvez esteja faltando, com certeza esteja faltando você convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Uma outra coisa que podemos aprender nesse texto é que Jesus realiza o melhor para a vida daqueles noivos. Jesus realizou o melhor para a vida daqueles noivos, e Jesus, como convidado da sua vida, ele realizará o melhor para a sua vida. Talvez, pelos nossos próprios esforços, nós estejamos buscando coisas boas, coisas que nos satisfaçam, coisas que nos coloquem numa posição confortável. Mas eu vou te dar um recado de novo. Talvez você esteja buscando pouco. Porque quando Jesus é o Senhor da nossa vida, então Ele nos dá o melhor para nós. Paulo diz que Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Como eu disse, talvez você esteja como aquela esposa da figura que eu usei. Está lá em casa esperando o marido com o sapato sujo, com a roupa suja jogando no chão, dizendo, estou com fome, quero comer. Se joga no sofá. Talvez ele esteja esperando. Mas Jesus traz um presente inesperado. Ele traz o melhor para você. Ele traz não uma caixa de bombom, não as flores, não um convite para jantar fora, não uma passagem para uma grande cidade do Nordeste para você passar lá 15 dias no melhor hotel, na melhor praia. Jesus tem o melhor presente para nós quando nós convidamos Ele para ser o Senhor da nossa vida. E olha o que Ele fez para nós. Olha o maior presente que Ele nos deu, segundo Paulo escreveu aos Efésios. Ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus nos deu vida. E é isso que Ele quer nos dar. Talvez você seja, como alguns colocam, um zumbi. Um zumbi, o que é um zumbi? Alguém que pensa que está vivo, mas está morto. E talvez nós temos um monte de gente assim. Eu estou vivo, estou bem, estou tranquilo, nada me falta. Mas está morto. Convide Jesus para a sua vida. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem aquilo que não é bom para você, aquilo que é melhor para você. Jesus, Ele realiza o melhor para a vida daqueles que convida. Jesus realiza o melhor na vida do homem quando nos tirou das trevas, quando nos resgatou para a luz, quando nos tirou do lamaçal do pecado, como nós cantamos nessa noite, nosso hino, o hino 334, nós estávamos na cegueira, andando errante, presos nas algemas do pecado, no lamaçal, e como um porco no chiqueiro, nós nos lambuzávamos na lama. Cristo foi, nos resgatou, nos tirou da lama, nos colocou vestes novas, nos colocou numa posição de honra e nos deu a vida para desfrutarmos dela eternamente. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos então, por fim, que Jesus realiza esse milagre para que a glória de Cristo seja manifestada. E quando a glória de Cristo é manifestada, o homem crê, desperta a fé naquele que ouve. Quando os discípulos viram um milagre nos seus olhos, viram aos seus olhos ali um milagre, Jesus transformando a situação daquela festa, eles creram que Jesus de fato era Deus. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, quando nós convidamos Ele para realizar aquilo de melhor para nós, então gera em nós a fé, gera em nós um despertamento da manifestação da glória de Deus, e então nós passamos, de fato, a crer de forma incondicional de que Ele é Deus e Ele é o Senhor da nossa vida. Meus irmãos, um casamento, este casamento que nós vemos, ele poderia passar sem aquele vinho. Jesus poderia ter deixado aquela situação passar. Não precisaria ter iniciado o seu ministério aí. Mas Jesus quis iniciar o seu ministério numa festa de casamento, para que nós hoje, mais de 2000 anos depois, dessemos a mesma importância a um paralítico curado depois de 38 anos de enfermidade,
para uma mulher que há 12 anos sofria de um ciclo menstrual, para que uma mãe que perdera um filho de 12 anos fosse ressuscitado por Jesus, para que tudo isso estivesse em pé de igualdade. O que isso quer dizer? Que Jesus se importa conosco. Não importa qual seja o seu problema, Jesus quer transformar a nossa vida. Não importa se a transformação na sua vida é a transformação emocional. Talvez para muitas pessoas isso é frescura. Esse negócio de depressão, esse negócio de estou triste hoje, hashtag chateado. Isso é frescura. Isso é questão de levantar a cabeça, pegar um ônibus lotado e trabalhar. Não, Jesus se importa com o nosso estado emocional. E se nós convidarmos Ele para ser o Senhor da nossa vida, Ele transformará o nosso fator emocional. Talvez Jesus precise transformar na sua vida hoje o seu caráter. Talvez precise. E talvez alguns digam, isso é vergonhice, caráter não se transforma. Quem nasce mau caráter, morre mau caráter. Aos olhos humanos, sim. Mas está aqui, narrado nas Escrituras, quem é poderoso para transformar o mau caráter em bom caráter. Talvez o problema de muitos sejam o quê? Sejam os fatores cotidianos da vida, os suprimentos diários. A pessoa diz, você fala assim, mas eu estou passando privação. Na minha casa não tem o arroz, não tem o feijão, está faltando gás, e agora com esse gás caro está difícil. Jesus é poderoso para suprir as suas necessidades mais básicas, para colocar a comida na sua mesa, para te prover daquilo que você precisa. Ele se importa conosco, seja o seu problema pequenininho aos olhos dos seres humanos, sejam eles enormes. Ele é poderoso para transformar a sua vida, de modo que você pode testemunhar como o seu Geraldo um dia testemunhou. Minha vida mudou da água para o vinho. Porque o noivo que foi convidado para a sua vida, ele tem um presente inesperado para você. O que você precisa fazer? Convidar Jesus para a sua vida. Convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Para que Ele, no seu tempo, no tempo dele, faça da sua vida como, de fato, Ele quer. Oremos a Deus.